A vitoriosa Rainha do Universo. Revelação a Soror Maria Natália Magdona. Terceira parte. Mensagens aos sacerdotes. Santifique-se e rezem pelas almas. Uma noite Jesus me disse o seguinte, dirigindo-se aos sacerdotes: Vim ao mundo pelo bem das almas. É sua vocação e seu dever salvá-las. Se vocês permanecem em mim e em meu amor, sairão vitoriosos. Logo se voltou para mim e me disse: Esposa minha, que padeces comigo. Esta noite alguns sacerdotes vão me ofender gravemente. Pelos méritos de teu sacrifício, libertarei alguns deles de seus pecados. Mas quem fará sacrifícios pelos outros? Morreria por eles novamente, cada vez que eles desferem suas feridas mortais em meu coração. Eu sofri junto com Jesus por essas almas. Aceitaria todos os sofrimentos do mundo se pudesse evitar um pecado grave que ofendesse a meu Jesus. Disse-lhe: Meu querido Jesus, estou disposta a fazer qualquer sacrifício. E respondeu: Flagela-te hoje. Assim posso livrar meus extraviados sacerdotes do pecado e acolhê-los de novo em meu coração. Nesse tempo, meus superiores me dispensaram da oração comunitária por causa das graças extraordinárias que elas viam tão claramente em mim. E assim pude fazer em segredo o que Jesus me pedia. Jesus se queixa dos sacerdotes. Em 1944, o Senhor me disse: Quero enviar uma mensagem ao Santo Padre para que reafirme a prática do jejum da sexta-feira, porque devido a isto, muitos sacerdotes me ofendem. Nem os homens, nem as almas a mim consagradas estão dispensadas da obrigação. Minha igreja deve saber que, ao diminuir o espírito de renúncia, aumentam os pecados. Depois da Santa Comunhão, o Senhor me mostrou como um sacerdote cai no pecado por falta do espírito de mortificação. Vi um sacerdote sentado a uma rica mesa. O Senhor lhe sugeriu que não tomasse a sobremesa, posto que já houvesse comido bastante. Ele duvidou um momento, logo ressachando a inspiração com este pensamento: Abnegação? Por quê? O passo seguinte foi a preguiça. Logo veio o relaxamento. Seus pensamentos se fizeram sempre mais mundanos e o pecado entrou através de seus olhos. Então entrou a morte em sua alma e começaram as dúvidas a respeito da presença real na Eucaristia. Finalmente deixou o sacerdócio e se tornou ateu. Foi especialmente doloroso para Jesus, que por muito tempo esse sacerdote oferecia indignamente o santo sacrifício. Noutra ocasião, para consolar-me, Jesus me disse que é um grande prazer para ele descer no altar quando um sacerdote o chama com clara consciência de seus atos. Destes sacerdotes santos me disse: São meu deleite, meu orgulho, meu consolo e minha esperança. O amor à cruz. O Senhor me disse: Existem poucas almas sacerdotais que amam a cruz. Muitos deles nem querem ouvir falar do sofrimento e da abnegação. Isto é porque nem sequer me pedem ter amor pelo sofrimento. Os sacerdotes devem pedir todo dia o amor à cruz para eles mesmos e também para as almas a eles recomendadas. Se fizerem isto, se lhes daria a graça do amor ao sofrimento. Chegaria a lhes ser agradável e poderia fazer atos heróicos. Eu aniquilaria neles tudo o que pudesse matar o amor e aumentaria neles o amor à cruz.
Daria-lhes o dom do amor pobre e humilde. Receberiam a graça mística de poder inteirar-se dos segredos especiais de meu coração. Agradaria-me dar-lhes a conhecer esta graça especial neste tempo em que se aproximam os sofrimentos de meus escolhidos. Numa ocasião, Jesus me ensinou esta oração: Senhor meu, dai-me a graça de amar sofrendo como vós o fizeste. Dai-me a graça de levar minha cruz como vós o fizeste. Senhor, me dai a graça de poder sempre reconhecer e cumprir vossa vontade e permanecer sempre unido a vós, glorificando-vos em tudo o que faça. Maria, Mãe de Jesus e Mãe minha, ensinai-me a amar sofrendo. Amém. Numa de minhas visões, Jesus dirigiu-se a um grupo de sacerdotes, dizendo-lhes: Sacerdotes meus, os amo. Venham a meu divino coração que está aberto para vocês e os espera. Este coração não é somente meu, mas pertence a todos aqueles a quem amo. Venham para este quente lugar para que eu possa avivá-los. Purifiquem-se e revistam-se de meu poder divino. Vocês não precisam mais que amar-me e estar unidos a mim. Se me amam deste modo, eu os conduzirei não somente ao Calvário, mas também ao Tabor. Ó alma, por que estás tão vazia? Ó Gólgota, por que estás tão abandonado? Ó pecado, ó carne, ó inferno, porque estão tão povoados? Alguns sacerdotes estão tão cheios do mundo e de si mesmos que não têm nenhum lugar para mim em suas almas. Nem sequer aceitam as graças que eu quero lhes dar. Desprezam minha misericórdia e dizem: é suficiente se amarmos ao Salvador. E nunca pensam que seu amor deveria se parecer um pouco com o meu. Assim bloqueiam meus esforços para aumentar sua fé e a substituem com seu amor fingido. O verdadeiro alimento do amor é o sofrimento, e com este alimento eu nutro todas as almas. O trabalho do confessor de Soror Natália. Diga a teu confessor que já é tempo que se cumpra minha palavra. Tenho trazido o fogo à terra. Que outra coisa posso desejar senão que este fogo arda? Minha chama, todavia, não tem purificado a terra completamente. Esta luz será difundida por meus sacerdotes de uma maneira maravilhosa e não haverá força alguma que possa extingui-la. Com a chama de meu amor, soldarei a terra com o céu. Meus sacerdotes alimentarão este fogo. Meu divino coração dará as graças necessárias e o povo saberá que tão doce é meu jugo e tão leve minha carga. Por meio de meus sacerdotes, quero repetir o que fiz no templo de Jerusalém. Agora estou fazendo o látego, com o qual expulsarei as escuras nuvens do pecado. Primeiro delas e depois através delas, das almas a mim dedicadas. Um pouco mais tarde, Jesus me ditou o seguinte para meu confessor: Filho meu querido filho, levanta-se e vai em busca de meus filhos para salvá-los. Vai e conduz ao rebanho os extraviados pastores para que os cure e os santifique. Não te ordeno que vá estudar nem ensinar, mas ser apóstolo e converter. Toma o caminho e percorre o mundo. Perguntei para onde iria. O Senhor respondeu: deve ir de um extremo ao outro do país. Quero que minha chama ilumine e se estenda mais além das fronteiras. Quero fazer voltar do caminho da perdição a todos os sacerdotes que vivem no pecado.
onde quer que vivam. Quando o mundo desfecha uma batalha, na frente manda aos exploradores. Estou disposto a lutar contra o demônio e quero que meus apóstolos, meus filhos e servidores me preparem o caminho. Visão das ruínas. Enquanto o Senhor ditava o anterior, numa visão vi populações, propriedades rurais, conventos, sacrários sujos e abandonados, igrejas em ruínas. Jesus se queixava: ó sacerdotes meus, purifiquem as igrejas, para que eu não tenha que abandoná-las. Ai das cidades e povoados dos quais a luz da vida está para se extinguir, mas ainda pelos sacerdotes culpáveis de que eu seja forçado a castigar o mundo. Ai também dos bispos que vivem em luxuosos palácios, mas me esquecem completamente. Por um sacrário abandonado ouvi o seguinte: sacerdote meu, por que me abandonastes? Vi um sacerdote que visitava um templo abandonado. Vi como uma grande chama irradiava do dolente coração do Salvador, a chama de seu gozo. E vi também que ele se regozijava com aqueles sacerdotes e bispos que o reverenciavam e o amavam na Eucaristia. O Senhor disse isto a um sacerdote fervoroso: tenho sede, dai-me almas, dai-me templos limpos, dai-me almas que possam experimentar que tão bom e maravilhoso é viver perto de meu coração. Mostra-lhes quanto as amo, quanto anelo buscá-las, quanto quero estar sempre perto delas. O costado ferido de Cristo. Vi a chaga do costado de Jesus. Ele abraçava a um de seus sacerdotes pela ferida e dizia: filho meu, esconde-te nesta chaga e toma força dela para levar a cruz que te preparei. Logo vi que o Salvador pôs uma cruz sangrenta no ombro deste sacerdote. Era para simbolizar os sofrimentos espirituais e físicos que o esperavam. Jesus me disse: quero que este meu filho persevere em seu trabalho, apesar de todas as adversidades. Ele deve olhar para frente, só para a cruz. Por seus sofrimentos, ele poderá obter uma vida nova para muitas almas. Amor purificador. Filha minha, se uma alma não se purifica em meu amor, suas ações não têm muito mérito perante mim. A alma deve fazer sua tarefa com a mais pura intenção, por minha glória. Deve unir seu sacrifício ao meu e ao de minha Mãe Imaculada. Somente assim chegará a ser frutífero. Quero isto de todas as almas consagradas a mim. Sobre a penitência. Diz a teu confessor que na terra eu consegui o que o Pai me confiou com a oração e sacrifícios. Eu passei muitos sacrifícios. Tive fome, tive sede, passei muitas amarguras e cansaço. Rezei largamente durante a noite e me aceitei toda classe de sofrimentos para obter de meu Pai o poder de curar, de ressuscitar e de expulsar demônios. Portanto, não ordeno nem mando, mas somente peço. Com toda a humildade de meu coração, rogo à minha igreja por meio de teu confessor. Congrega a todos os sacerdotes que possam fazer sacrifícios para que, por meio deles, a vontade do meu coração se realize. Seu sacrifício me será agradável só se as almas não me ofendem ao mesmo tempo, nem com a língua, nem ofendendo ao próximo. Se alguém diz: Senhor, vos amo, mas ao mesmo tempo me golpeia no rosto, como amar-me alguém assim?
Dirijo esta mensagem especialmente às religiosas. Amo-as muito e tenho meus olhos postos nelas dia e noite. Conheço sua fidelidade, mas também sua pureza. Portanto, gostaria de exortá-las para que mortifiquem a língua e os sentimentos, porque estas duas coisas as inclinam a coisas más, extinguem nelas a chama do amor. Pecados da língua. Jesus me disse muitas coisas sobre os pecados da língua. Mandou-me dizer a meu confessor que deve falar sobre os pecados da língua e sobre outras imperfeições, porque seremos castigados por tudo isto. Com firmeza me enfatizou isto: não permitirei ser desprezado, nem que burlem de mim. Desviarei minha vista dos sacrifícios e das pessoas que atuam sob tais condições. Uma vez vi o rosto de Jesus. Ele estava sofrendo visivelmente. Seu rosto estava cheio de feridas. Disse-me: veja como sofro pelos pecados da língua. Diz a teu confessor que colhe na parede do convento o seguinte texto: ó minhas almas consagradas, suas línguas são mais ferinas que uma espada. Cada golpe que recebo é um doloroso que se fosse um punhal. Durante um só dia, num convento, recebi 64 golpes pelo pecado da língua. Que tenho feito para merecer isto? Deem-me seus corações, porque se não o fazem, me voltarei contra vocês com a mesma espada. Noutra ocasião me disse: quero que as almas consagradas guardem estritamente o silêncio, porque somente assim o pecado se afastará delas e crescerão na virtude. Devem estar atentas ao toque do sino, através da voz de sua consciência. Eu sou o único que lhes está dizendo: silêncio. Em troca, o inimigo sussurra: não incomodem, somente falem. Sou feliz quando vejo que em certos conventos estão florescendo a obediência, a humildade, o amor e as demais virtudes. Desejo que os superiores me imitem, sobretudo no amor, bondade e mansidão. Devem consolar e animar aos tristes, aqueles que sofrem, como eu o fiz durante minha vida terrena. Depois disto, dirigiu-se a seus sacerdotes, seus cooperadores. Não tenham medo, ataquem sempre de frente, sempre. Não pensem nem em sua vida, nem em sua morte, nem sequer nos resultados. Tudo está em minhas mãos. Isto será seu tesouro e sua glória. De vez em quando, o Salvador me dizia que os sacerdotes não deveriam pensar no que lhes possa suceder no futuro, nem como deverão adaptar-se à nova situação que possivelmente será dominada pelo inimigo. Em troca, eles devem pedir graças ao Pai Celestial e suplicar o perdão. Noutra ocasião, Jesus disse a seus servidores: sacerdotes meus, lhes dei a conhecer meus planos. Vão e o executem. Enquanto houver tempo, vocês devem falar, escrever e trabalhar. Façam-no enquanto a luz esteja com vocês, porque quando a luz for tirada, será pranto e ranger de dentes. Resistência aos superiores. Em 1941, Jesus me disse: tens que empreender valorosa e fervorosa a realização de meu plano divino, o apostolado da reparação. No mesmo ano, durante a Quaresma, vi como os superiores e alguns sacerdotes faziam planos para meu confessor. O Senhor não aprovou seus propósitos porque se opunham ao apostolado da reparação e me disse: eles não devem contrariar minha divina vontade.
Meu objetivo é fazer que os sacerdotes regressem a meu sagrado coração através do caminho escolhido por mim. Os superiores me deram uma pergunta para Jesus, na qual manifestavam que o projeto de reparação não podia começar senão 4 ou 5 anos mais tarde. Recebi a seguinte resposta do Senhor: Filha minha, diz a teu confessor, e através dele a teus superiores, que a reparação deve iniciar agora, para que eu possa salvar os sacerdotes e as almas consagradas. Porque se postergar a colheita, quanto o grão já está maduro? Ou podes fazer esperar a um hóspede de alta classe quando ele quer entrar em tua casa? Se vocês não se apressarem, a chuva e o granizo arruinarão a colheita, e o hóspede buscará outro anfitrião. Pode ocorrer o impensável? Os superiores pensavam que sobrava tempo para fazer reparação. Para eles era incrível que a guerra pudesse perder-se e que a contenda chegasse à Hungria. Não pode ser, disseram. Não há ninguém neste país que queira a guerra. E pensaram em encerrar-me num manicômio. Nem sequer quando ocorreu o impensável, quiseram admitir que na verdade já havia chegado o tempo para que todo o país levasse muito a sério a ordem de Jesus de fazer penitência e reparação. Jesus, a pedido deles durante a guerra, até lhes havia dado um sinal. Jesus me disse que a primeira bomba que caísse na cidade destruiria o templo de Varosmajor. Finalmente, apelido do cardeal Midzenst, iniciou-se a construção da capela da reparação. A começaria ele mesmo colocando a primeira pedra. Muitos levaram pedras em espírito de penitência ao lugar onde ia construir a capela. Quem será o responsável? O Senhor advertiu. Se os superiores retardam o começo da reparação, que respondam à seguinte pergunta: se tornam eles responsáveis das almas que se perderão, mas que podiam salvar-se por meio de seus instrumentos? Devem pensá-lo 3 vezes antes de responder. Eu, o Senhor das almas, não posso deixar que culpem a outros por sua irresponsabilidade. Os superiores devem obedecer meus desejos e deixar-me atuar livremente através de meus eleitos. Resistência ao pedido do Senhor. Quando meus superiores decidiram transferir meu confessor para uma escola como professor de religião, Jesus me disse: não quero que o padre ensine, quero que trabalhe com sacerdotes e com almas consagradas. Estou esperando-o nos sacrários sujos e abandonados. Não posso viver mais entre as desmoronadas paredes dos templos, nem nas hóstias, que estão começando a decompor-se. Não posso tolerar que muitas almas se percam pela negligência de muitos sacerdotes. Quero que esta obra de reparação comece tão logo seja possível. Noutra ocasião, o Senhor disse que até com maior ênfase, dirigindo-se a meu confessor: Filho meu, vem, estou esperando a ti e teus seguidores. Não tenham medo da tarefa. Estou com vocês e permanecerei com vocês. Confiem em mim, sigam-me e então verão meus milagres nas almas e minha glória na igreja. Alguns resistiram à pressão de Jesus. Ele lhes respondeu: se surpreendem vocês quando uma mãe quer salvar a seu filho de um perigo mortal? Hipócritas! Não é o amor do Senhor maior que o de uma mãe? Tenho esperado por séculos para iniciar a purificação de minha igreja e destruir o pecado através de meus sacerdotes, para derrotar Satanás e manifestar meu poder, que é maior que qualquer poder. Numa visão, vi como esta purificação começava abarcando todo o mundo.
Sua rapidez e eficácia dependiam do zelo dos sacerdotes. O fim do pecado, no fim do mundo. Quando alguém perguntou a Jesus sobre o fim do mundo, ele respondeu: está perto o fim do pecado, mas não o fim do mundo. Logo terminará a perdição de muitas almas. Minhas palavras se cumprirão e haverão somente um só rebanho e um só pastor. Vi o povo de outras denominações entre na igreja purificada e santificada, mas somente depois que o pecado seja vencido e Satanás encadeado. Pode Jesus nos enviar mensagens hoje? Jesus contestou assim aos que não creem que ele possa enviar mensagens. Sacerdotes meus, que me amam, como pode acreditar que eu não posso lhes enviar minhas palavras para que as almas melhorem? Eu lhes disse, estou convosco até o fim do mundo. Posso estar inativo quando estou convosco? Posso estar mudo quando sei que minhas palavras podem salvar milhares de almas? Posso desmascarar os falsos profetas e os farei. Se não pudesse, como posso ser o Deus de amor, luz e providência? Pedi arrependimento até com os primeiros homens, Adão e Eva. Pedi arrependimento por meio de meu precursor João Batista. Não lhes pus eu mesmo exemplo de reparação e vida de sacrifício? Esta é a razão pela qual permaneço nos sacrários, para conduzir as almas ao amor e à penitência. Não é por isso que envio entre vocês nos templos onde consolo o Pai Celestial tão ofendido? Então, se eu mesmo desço até vocês com um tão nobre gesto, por que se apartam de mim? Alguns dias mais tarde, depois da Sagrada Comunhão, Jesus me disse: se meus sacerdotes pudessem ver o mundo sob a luz da verdade, veriam que o tenho mantido somente por causa das obras de reparação dos justos. As orações e reparações dos justos movem meu coração a ter misericórdia com meu povo e a diminuir o bem merecido castigo. Dignidade do sacerdote. Foi duro e difícil para mim levar estas mensagens aos superiores, especialmente quando se tratava de fortes advertências e repreensões. Era-me difícil escrever até uma só palavra por motivo da santidade e dignidade dos sacerdotes. Sentia minha insignificância ante eles desde o momento em que o Senhor me mostrou sua dignidade. Sacrificaria minha vida 1000 vezes pelos sacerdotes. O Salvador, ainda que tenha censurado os sacerdotes por seus pecados, os protege ante seu Pai Celestial. Ele rezou por eles deste modo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se o soubessem, não me ofenderiam, mas me amariam. Por favor, tem piedade deles. Cesse tua justa cólera. Depois desta oração, vi como o Salvador pressurosamente levava suas graças para aquelas almas sacerdotais pelas quais havia rogado. As graças chegaram aos sacerdotes em parte através de inspirações e em parte através das palavras de outras pessoas. Minha filha, reza e sacrifica-te por aqueles superiores que recusam reconhecer-me nas almas. Sofro muito por esses superiores porque os amo e desejo que me reconheçam nas almas confiadas a seus cuidados. Reza para que a luz se faça neles, que saibam que eu sou o superior dos superiores. Eu sou o único Senhor e posso atuar livremente. Sou aquele a quem nada nem ninguém pode atar. Vigários meus deveriam saber por que lhes dirijo estas palavras tão duras. Meu reino não é o despotismo.
Meu poder não é a força. Se falo, é por consideração a vocês. Obedeçam antes que seja tarde demais. Após isto, o Senhor não voltou a falar-me dos superiores por 2 meses. Depois vi novamente o Senhor. Parecia muito triste enquanto olhava para aqueles superiores que preparavam cordas para atá-lo. Disse-me: tirarei estes superiores do meu caminho. Minha filha, escreve minhas palavras com teu próprio sangue e as enviada a eles. O que tenho começado, o concluirei. O que desejo, o conseguirei. Se não for com eles, então será com outros. Entendi que o Senhor indicava a morte de alguns superiores. A morte era uma graça para eles, porque assim se lhes evitaria um mal maior, a continuação de seus erros. Obstáculos. Desde 1943, o Senhor pediu 7 vezes aos superiores que lhe tirem as cordas. Numa ocasião me disse: desejo que leves minha mensagem a Roma e aos superiores de meu filho, o padre G. Apartem de mim os empecilhos se querem ver minha glória e querem receber minhas bênçãos. Filha minha, é minha última advertência a teus superiores. Se não permitem que, por meio de meu filho, o Padre G, eu fortaleça estas almas debilitadas e cansadas, não poderão evitar meu castigo. Quando o Senhor me falava assim, eu também sofria muito. Preferiria morrer a ver Nosso Senhor neste estado de agonia e escutar suas queixas sem poder ajudá-lo. Justiça em lugar de misericórdia. Numa ocasião, o Senhor me revelou o segredo das graças perdidas. Mostrou-me 2 grupos de almas. As orações e sacrifícios do primeiro grupo se elevavam ao céu até ele, enquanto ele estendia suas mãos cheias de graça sobre a terra. O outro grupo, que não levava uma vida de oração e sacrifício, ria do primeiro e causava uma grande pena a Jesus. Bloqueavam intencionalmente os esforços de Jesus para derramar suas graças sobre a terra. Por isso Jesus me disse: veja, querida filha, as boas almas me pedem as graças e eu as daria de todo o coração. Mas logo intervêm as almas más e não deixam que eu divida minhas graças. Perguntei ao Senhor como é possível que um espírito mau pudesse opor um obstáculo tão grande. E ele me respondeu: Lutero era um homem e Inácio de Loyola era um homem. Mas que diferença entre as obras de ambos! O relaxamento e tibieza de meus eleitos me causam tal dor que morreria de sofrimento se pudesse sentir ainda que somente uma parte. Ai daqueles que por suas ações ou falta de ação impedem que as graças de Deus cheguem às pessoas. Não somente serão julgados os que recusam as graças, mas também os que impedem a outros de recebê-las. Ai de vocês, sacerdotes ingratos e teimosos, quão fácil seria para vocês salvar a seu país e ao mundo. Porém, sua falta de fé me manteve atado até naquelas almas nas quais eu poderia executar meu plano. Vocês atraíram sobre si mesmos os golpes do justo castigo, porque suas faltas cancelam meus planos e minha vontade. Filha minha, meu amor misericordioso tem que abrir caminho para a minha justiça. A proximidade dos sofrimentos. Vi com os olhos da alma os sofrimentos que logo teríamos que passar. Sem embargo, esta visão não era tão dolorosa como o ver o Salvador sofrendo.
Jesus olhou-me e disse: Filha minha, jejua e reza pelos sacerdotes que trabalham contra mim. Eles não vivem de acordo com os ensinamentos da fé. Observo todas suas palavras e obras. Isto é somente o começo da angústia. E se isto é só o princípio, que se seguirá se eles não se converterem? Vi alguns religiosos em Roma e também alguns bispos locais que atuavam contra Jesus. Por isso ele sofria tanto. Porém, vi como suportava pacientemente, esperando e esperando. Quanto aos sacerdotes desobedientes, ele disse: Esta é sua hora, mas também minha hora chega já. O sofrimento de escrever. Um dia, durante a missa, Jesus me advertiu que devia dar pressa em escrever suas mensagens e enviá-las, porque se aproximava rapidamente a hora em que se proibiria tudo isto. Comecei a queixar-me desesperada de muito que eu sofria por ter que estar trabalhando sempre nestes escritos. Jesus não aprovou minhas palavras e por um tempo deixou de me aparecer. Quando regressou, disse-me: Filha minha, pensas que outros instrumentos meus, aos quais eu tenho falado, não têm sofrido o mesmo? Asseguro-te que eles trabalham muito, sempre recuperaram sua força. Sempre lhes dei a graça necessária, como a faço também contigo. Desta maneira, recuperei novos brios para continuar. Súplica de um milagre. Um dia fui ao Santíssimo para pedir ajuda a Jesus para os superiores que não acatavam sua vontade. Pedi-lhe que fizesse um milagre, não um pequeno, mas um grande milagre para dirimir todas as dúvidas sobre a origem das mensagens. O Senhor me respondeu: Deverias deixar este assunto em minhas mãos. Minha hora não chegou ainda. Quando chegue, os olhos de todos se abrirão e o véu desaparecerá. Então todos aqueles que sofrem e trabalham comigo agora se maravilharão ante minha obra mestra. Eles saborearão seus frutos para sempre. Muitos não aceitaram esta resposta e eu voltei a pedir ao Senhor algum sinal. Em tom severo, Jesus me disse: Filha minha, fiz o que era necessário. Por que não podes eles aceitar esta resposta? Eu sou o Senhor de meus servos. Por que não tomam minha mão e me seguem pelo caminho onde eles podem reconhecer-me? O Senhor então mencionou certo sinal pelo qual alguns quase o reconheceram, mas ainda estavam indecisos de tomar o caminho correto. Então o Senhor me disse: Por que aquela alma a qual eu dei a luz e quase me reconheceu se afastou de mim? Porque esse superior em particular, influenciado por seus subalternos, continuou atando minhas mãos? Ele tem o poder de permitir que meu sacerdote trabalhe entre seus companheiros sacerdotes e entre minhas almas consagradas para fazer reparação. Ai daquelas almas que põem resistência, porém mais desgraçados aqueles que alentam os outros a não inclinarem-se para mim. Milagres? Não. Depois de certo tempo, Jesus me disse: Meus sacerdotes deveriam saber que eles não podem exigir nenhum milagre. Este não é o tempo de multiplicar pães. Este é o tempo para a conversão milagrosa dos pecadores. Se eles creem, se salvarão. Se não creem, sofrerão. Não se aflijam pelo fato de que meus sacerdotes me reconhecem com tanta lentidão e me desobedecem com tanta facilidade. Este é meu destino na terra. Não resulta tão doloroso para mim que as almas se aproximem de mim tão timidamente. Porém, perfura meu divino coração a maneira em que alguns delas recusam reconhecer-me. Até tu duvidastes de mim. Asseguro-te que não sofrerás nenhum dano
por causa de minhas mensagens. Eu sou o tudo. Havia-me proposto guardar silêncio sobre as anteriores mensagens, pensando que Jesus podia alcançar o que ele desejava sem eu, e assim podia evitar a ansiedade que causava minha torpeza. Porém ele me disse: Filha minha, não sabes que meu jugo é doce para os que me amam? Pode ser duro quanto é suave? Pode algo doce ser amargo? Pode algo ser desagradável quando é agradável? Eu sou tudo. Sou tua alegria, não somente quando te falo, mas sempre, também quando te digo que fales de minhas mensagens. Não podes guardar silêncio. Mensagem ao Papa Pio XII. Um dia, durante a Segunda Guerra Mundial, Jesus expressou suas preocupações por Roma. Disse-me: é minha vontade que leves a seguinte mensagem a meu bendito filho, o Papa. Não deixe o Vaticano. Se sais, o inimigo o destruirá imediatamente. Foi entregue a mensagem e o Santo Padre ficou no Vaticano. Uma bomba caiu em Castel Gandolfo, a residência do Papa, onde havia pensado ir. Filha minha, no passado disse ao mundo que um Papa reinaria neste tempo, que seria um homem angelical, que viveria uma vida santa. Sua humilde santidade e sua vida de penitência me impeliriam a derramar minhas graças sobre o mundo inteiro. Uma vez vi o Salvador secando as lágrimas dos olhos do Santo Padre, lágrimas que derramava pelos pecados do mundo. Foi para mim uma experiência comovedora. Sempre amei e respeitei o Santo Padre, mas minha simpatia e meu amor têm crescido ainda mais desde que Jesus contou-me um sem número de coisas dele. Jesus me deu esta mensagem para o Papa. Filho meu, filho bendito, olha a teu redor e limpa as cidades daqueles que lutam contra a verdade e destroem a vida autêntica. Põe guardas às portas das cidades. Impede a entrada nos lares de bestiais ainda mais maléficos. No meio de teu árduo trabalho, levanta tua vista para minha Mãe Imaculada. Agarra sua mão maternal e tomarás novo vigor. Ela te levará para a montanha da vitória, ao lugar onde meus discípulos presenciaram minha transfiguração. Confia nela, coloquei meu poder e meu reino em suas mãos. A cadeia interminável de fogo. Ante a pressão de Nossa Santíssima Mãe, levei a cabo a hora de reparação noturna pelos sacerdotes que haviam abandonado Jesus e a igreja. Era 1 da madrugada quando Jesus me falou: algum dia todos verão a interminável e ardente cadeia a qual meus filhos sacerdotes estão atados por haver transformado o confessionário, lugar de misericórdia, num lugar de pecado. No inferno, estas almas sacerdotais maldizem o confessionário incessantemente com gritos dolorosos, recordando os pecados cometidos ali. Então Jesus ensinou-me algo raro, pois continuou dizendo: há anos enviei um pedido a Roma para que a hierarquia da igreja regulamentasse o assunto da confissão e como devia estar esta ser realizada. Jesus me fez saber que ele não desejava que os pecados contra o sexto mandamento sejam discutidos em detalhes na confissão. A importante é a contrição sincera. Continuou: passaram-se 40 anos e meu pedido não foi levado a sério. Tudo continua no mesmo modo. Quem é responsável pelas almas dos sacerdotes que se condenam?
o fato de que os chefes da igreja recomendassem o quarto de confissão em lugar de confessionário tradicional deu a alguns sacerdotes uma nova ocasião para pecar. Chamado a alguns sacerdotes desleais. Jesus se dirigiu desta maneira a um sacerdote que o havia abandonado e à igreja. Esta é minha hora para falar-te novamente, mas se aproxima a hora em que deverás falar a mim, meu querido sacerdote. Pare um minuto e pense em tua sagrada vocação. Pense como prestarás conta de tua vida quando entrares na eternidade. Tu, meu irmão, que te abandonastes e te entregastes ao mundo, agora que vives de acordo com os desejos da carne, sois feliz? Não podes sê-lo. Meu amor, por causa de tua passada lealdade, guardou uma chispa de graça para ti. E agora esta chispa, como a voz de tua consciência, não te deixa tranquilo. Volta para mim. Meu coração é uma fonte de misericórdia. Se diriges para mim teus olhos e esqueces o mundo, eu esquecerei teus pecados. Mas se tu te esqueces de mim, serás julgado por teus pecados. O manto de Maria. Se rezas por meus sacerdotes, filha minha querida, acode sempre a minha Mãe Imaculada. Ela é a mãe das almas sacerdotais. Ela escutará tuas orações e protegerá do perigo a seus filhos prediletos. Ela é sua rainha e os cobrirá com seu manto e velará por eles com amor maternal para que não se condenem. O manto das divinas virtudes. Jesus exortou assim as almas consagradas. Meus queridos sacerdotes, me alegro quando vejo que correspondem a meu amor e perseveram a meu lado nas dificuldades. Revistam-se com o manto de minhas virtudes, para que o grande inimigo de suas almas não se lhes cerque com suas ataduras, astutas mentiras. Revistam-se com o manto da humildade. Sejam vocês as mansas ovelhas no meio de lobos famintos. Vejam-nos com compreensão e rezem por eles incansavelmente. Estendam sua mão com amor ao ambicioso e ao altaneiro. Não lhes neguem o benefício de rezar juntos. Mostrem-lhes a luz para que abandonem o caminho da arrogância. Venham a mim e bebam da fonte de minha humildade. Se fazem isto, abençoarei a vida desses pecadores com o sacramento do arrependimento sincero e salvarei suas almas de outros perigos. Revistam-se com o manto da amabilidade para servir. Tragam para o caminho da humildade aqueles meus filhos sacerdotes que já sentem uma falsa segurança, como se estivessem na montanha da vitória. Digam a meus orgulhosos filhos: eu, Jesus, amo aos pequenos, mas aceito também os grandes. Os aceito e os abraço se trabalham para salvar as almas. Se freiam seu orgulho e crescem na humildade. Os converterei em apóstolos por causa de sua vida de oração e penitência. Revistam-se do manto esplendoroso da santidade. Que este manto brilhe naqueles que vivem no abandono, os que estão na escuridão espiritual e me buscam com timidez. Não os julguem, são vítimas da negligência. Por causa da negligência se tornam escravos da carne e do pecado. Irradiem a luz da graça na vida de todas as almas sacerdotais, isoladas e abandonadas. Fixem-se em suas feridas e encontrem sua cura. Devem fazer o bem enquanto ainda há tempo. Não esqueçam que quando fizerem com alguns desses mais pequeninos, que são meus irmãos, o fazem comigo. Meus queridos filhos sacerdotes, façam que sua vida diária irradie gozo e felicidade.
Vivam aqui na terra a felicidade das almas no céu. Com isto, o mundo ficará limpo e poderá receber a grande graça da futura paz mundial. Esta graça chegará a seu tempo. Estejam prontos e rezem. Vivam uma vida mística. Meus queridos filhos sacerdotes, consola-me ver como seus corações me desejam, como têm sede de mim e como posso encher seus corações com minha presença divina. Devem saber que eu vivo em vocês misticamente, para que a glória de meu Pai possa ser revelada. Portanto, viva uma vida pura, que haja espaço para um amor desordenado pelas criaturas. Falem-me. Meus queridos filhos sacerdotes, sua vida deverá ser serena e recolhida. Deverão amar a oração contemplativa. Deverão amar os lugares tranquilos sem distrações. Na quietude observem como a graça trabalha em suas almas. Pensem em mim com frequência. Deverão amar o pensar em mim. Contem-me seus pensamentos, suas preocupações. Façam-me companhia e pratiquem-me. No momento santo da graça mística, descansem em mim. Notarão as graças assim ganhas quando regressam aos seus afazeres diários. Verão quão diferente será seu modo de pensar, de trabalhar e de falar depois deste encontro comigo. Escutarão minha voz e a reconhecerão imediatamente. Se alguém tem ouvido para ouvir e segue meu chamado, se está disposto a perder a vida no mundo e viver em mim, este me encontrará aqui nesta vida. Meus queridos filhos sacerdotes, quisera reunir-me com vocês, não somente no sacrifício do altar, mas também na pesada vida diária deste mundo, quando o mundo e seus perseguidores os ataquem, quando por minha causa são perseguidos injustamente. Meus queridos filhos sacerdotes, ouçam o que lhes digo. Vocês são sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Entendam que seu caminho por este mundo há de ser curto e estreito. Acordarão ao desejar outros prazeres e gozos fora daqueles que lhes esperam na vida eterna. Aceitarão morrer comigo na cruz e aceitarão esta morte. Por que então querem ressuscitar neste mundo? Por que buscam a perdição eterna? Em verdade vos digo, encontrarão aquilo que buscam. Sobre a natureza. Meus queridos filhos sacerdotes, não devem pensar que é a natureza que lhes provém seu pão de cada dia e tudo o que necessitam para sustentar seu corpo. Não devem dar graças à natureza, que é simplesmente uma servidora, senão ao dono da natureza. Quando esta vida terrestre acabe para vocês, a natureza já não terá nenhum significado. Se fazem da natureza seu Deus, morrerão junto a ela para sempre. Cuidado, não sejam vítimas da natureza. Devem ver a mim em tudo. Vejam minha beleza na beleza da natureza. Quando se distraírem em sua beleza, distraiam-se em mim, porque eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Sou a origem do universo e nada foi criado senão por mim. A um sacerdote arrependido. Eu, Jesus, sou a alegria e a felicidade eterna. Tu, meu querido irmão sacerdote, me encontrastes novamente apesar das escuras nuvens da vida terrena. Tenho te procurado por longo tempo e te chamava, mas tu antes não podias me escutar. Agora me encontrastes e eu a ti. Sois meu, conserva-te sempre leal a mim, porque eu te amo muito. Vem a mim com confiança e não tenhas medo. Envolvo-te em meu coração, infundirei em tua alma meu amor, minha eterna felicidade e minha santa paz.
Bendigo-te com minha força divina, de maneira que possas me amar com todo o teu coração e assim ajudar-me na salvação das almas. Como ajudar aos agonizantes? Sacerdotes meus que me amam e estão dispostos a dar inclusive suas vidas por mim, escutem-me. Se o chamam junto ao leito de um moribundo, cuja alma está a ponto de deixar seu corpo, não se molestem nem se queixem. Deixem tudo de lado e corram para salvar esta alma. As palavras do sangue redentor. Sacerdotes meus, agora lhes fala o sangue que foi derramado na cruz para salvar as almas. Almas agora confiadas a seus cuidados. Este sangue onipotente os purificou e santificou, a vocês também. Da mesma maneira, vocês deverão limpar e fazer santas essas almas que depositei em suas mãos no instante de sua consagração sacerdotal. Comuniquem-lhes o segredo de sua redenção para que possam vir para mim, onde estou esperando-as. Peço-lhes por meu sangue redentor que não deixem que se percam as almas confiadas a seus cuidados. Ofereçam-lhes a água que dá vida, porque têm sede de mim. Ofereça-lhes o pão da vida, porque têm fome de mim. Deem-lhes o descanso, porque estão cansados de procurar-me. Digam-lhes palavras de consolo, porque o mundo as tortura. Ensine-lhes a rezar, porque estão secas como o deserto. Curem-nas com a medicina de Cristo, porque o pecado as feriu. Ensinem-lhes o caminho da liberdade, porque o maligno as tem presas. Sacerdotes meus, para salvar uma alma deverão renunciar ao mundo, com todos os seus bens passageiros. Renunciem a si mesmos. Cheios de santa esperança, voltem-se para mim no momento da partida de uma alma. Eu estou escutando seu fiel chamado e com nossas forças unidas podemos vencer a besta infernal. Confie em mim, mesmo aqueles que no momento de sua morte estão se dirigindo à perdição eterna, podem alcançar a vida eterna pela força de suas santas orações. Escutem o chamado. Minha filha, amo tanto a meus sacerdotes que penso neles dia e noite. Sou totalmente deles no momento da consagração da Santa Missa. Estou a seu lado na dura tarefa de sua vida diária e em seus sofrimentos. E sem embargo, muitas vezes eles me ignoram. Colocam-se antes que eu. Pensam que são mais importantes que eu. Falo-lhes, mas não me escutam. Amam-se somente a si mesmos. Tapam os ouvidos na lama da egolatria, da ambição, da vaidade, dos apegos, do orgulho e da altivez. Desta maneira se cegam e vivem a vida que lhes dei como um dom na cegueira e na surdez. Sacerdotes meus, meus queridos sacerdotes, escutem meu chamado, venham a mim. Deixem o caminho obscurecido pelo fumo do inferno. Convertam-se, porque o tempo está se encurtando. Se perdem a mim, já ninguém os poderá ajudar. Aceitarei suas orações. Estava rezando pelos sacerdotes e pela igreja quando de repente Nossa Santa Mãe me falou: minha querida filha, tuas orações são bem recebidas. Venho rápida para livrar a igreja de suas ataduras e para salvar aquelas almas sacerdotais que se encontram em perigo de perder-se. Bendigo tuas orações e teus sacrifícios com meu coração imaculado, e deste modo muitas almas arrependidas têm aceitado as graças de meu Filho. Soube por ela que por meio de minha penitência muitas almas haviam se arrependido, não somente na Hungria, mas em outras partes do mundo. A proximidade dos tempos terríveis.
Filhos meus sacerdotes, agora meu coração se dirige a seus corações. Virá um tempo como nunca se tem visto na terra. Rezem sem cessar pelas almas e por vocês mesmos, para que o Pai Celestial encurte estes sofrimentos, que não permita que pereçam aqueles que, com suas orações e sacrifícios, sustentam o mundo. Peçam misericórdia. Digo-lhes uma e outra vez, mesmo que eu atrase minha vinda, porque estou esperando que se convertam alguns de meus filhos sacerdotes. Vocês não podem demorar-se em sua tarefa. Com cada minuto de demora se alargam os sofrimentos das almas. De outro lado, cada conversão sem atraso é uma vitória para o céu. O mediador disse a Jesus: Senhor, por que me falas através de mim a vossos sacerdotes? Tu não me has escolhido a mim, mas eu que te escolhi. Teu oferecimento incondicional e teu zelo fizeram minha eleição mais fácil. Tu és minha porta-voz, para que muitos possam ouvir-me, entendam minhas palavras e façam minha vontade.